1 João capítulo 4, verso de número 18. A versão NVI diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode repetir essa declaração em voz alta? Nós amamos. Diga isso em voz alta mais uma vez. Então eu quero nesta manhã dar aqui um enfoque sobre eu e você, assim como disse que temos um pastor que cuida de nós. Eu quero nesta manhã concentrar aqui e falar sobre você e eu descansarmos no amor do Pai. Sobre o que nós vamos ouvir? Fale para a pessoa do seu lado que ela não ouviu. Então preste atenção. Quando foi escrito o Velho Testamento, a Velha Aliança, ela foi estabelecida através de lei. E todo aquele que tenta viver ou experimentar o amor do Pai pela lei, quando falha, se sente punido, culpado. É por isso que já há algum tempo eu venho enfatizando a graça de Deus, o favor imerecido. Porque nós não estamos vivendo mais no velho, na velha aliança. Nós estamos agora na nova aliança. E na nova aliança não há lei, há graça. Porque você continua falhando, você continua errando. Só que, em vez de trazer culpa e condenação, você agora vai experimentar o amor de Deus na sua vida. Preste atenção. Quando você vive a vida cristã debaixo de lei, quando você falha, e aqui eu quero perguntar, quantos aqui falham? Todos nós. E quando você falha, a primeira estratégia que o diabo lança, porque ele não é criativo, ele é repetitivo, é trazer culpa e condenação. Então você passa a pensar e a considerar que você fracassou, que você falhou, que isto não deveria ter acontecido, por que que aconteceu? Enquanto que você não está vivendo mais a velha aliança. Todos os que estão em Cristo vivem agora a nova aliança. E na nova aliança ele diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. E quando você falha, quando você incorre em algum deslize, seja ele de qualquer ordem, Deus, o nosso Pai, olha para mim, olha para você, através da obra consumada de Jesus na cruz, quando verteu o sangue dele, e este sangue é um sangue que remiu você. Então, o Pai ele não olha com olhos, como eu dizia, há pouco para um grupo. Eu me lembro que quando criança em casa, e eu fazia alguma coisa de errado, eu ouvia a célebre frase: Deus vai castigar você.
Talvez você tenha ouvido isso muito na sua vida. Talvez você ouviu isso até de lideranças, daqueles que deveriam dizer: não, você errou, mas eu te amo. Você falhou, mas você continua sendo amado. Pessoas que vivem debaixo de lei, só olham o erro, a falha. Parece que a lupa está procurando só o defeito. Aonde foi mesmo que você pisou na bola, errou, falhou? E enquanto eu não encontro na nova aliança, me refiro de Jesus para cá, algo que traga condenação, culpa. Por exemplo, Romanos capítulo 8 declara assim no versículo 1: nenhuma condenação, diga nenhuma condenação, há para os que estão em Cristo Jesus. Não é uma excelente notícia? O que você prefere? Alguém dizer que você está debaixo de culpa e condenação, ou você ouvir de Deus, o seu Pai: não há condenação sobre a sua vida. Toda a condenação que era sua, eu coloquei sobre o meu filho. Naquela cruz, ele levou toda a condenação, passada, presente e futuro. Isso é um alívio, isso é um refrigério, isso é leveza, isso é viver o cristianismo, não esse que, quando você falha, as pessoas te punem, ou como costuma ser dito agora nas redes sociais, você é cancelado. No cristianismo que Jesus veio estabelecer, não existe cancelamento. Existe amor, existe graça, existe misericórdia. E é isso que nesta manhã eu queria destacar aqui para todos nós. Hoje você pode se relacionar com o Pai Celestial, sabendo que Ele te ama. Deixa eu repetir isto, porque muitas pessoas ainda não conseguiram experimentar isso que eu acabei de citar. Hoje, na nova aliança, você se relaciona com um Pai Celestial que te ama. Mas quando eu errar, Ele vai continuar me amando? Sim. Não importa o que você tenha feito, se você conseguir nessa manhã entender, não só pela minha voz, mas isso ser revelado no seu coração, que você é um filho amado, que não importa o quanto você já errou, o quanto você vai errar, você vai continuar sendo um filho amado. Jesus não havia realizado nenhum milagre, nada sobrenatural. Quando ele é batizado por João Batista, diz a Escritura que se ouviu uma voz do céu dizendo: você é meu filho amado. Aí você pode dizer: mas é lógico, é o Pai Celestial falando do seu próprio filho. Mas é o mesmo que ele fala para mim e para você. Ele olha para mim e para você por intermédio do seu filho. A punição que era minha e sua recaiu sobre o seu filho. Nós éramos para ser punidos, mas ele retirou a punição de nós e colocou sobre o seu filho. Quando você entende isso,
quando você tem revelação disso, e aqui, Mateus, coloque o primeiro ponto, Jesus veio para revelar o amor do Pai por você. Você pode repetir isso em voz alta? Você não consegue, e eu, compreender a intensidade desse amor enquanto não perceber o quanto você e eu somos amados. E eu vou te posicionar hoje para clarificar mais esse amor que precisa ser revelado ao seu coração, e o caminho é Jesus. Porque quando Jesus morre, interessante, outro dia eu estava estudando sobre isso. Quando Jesus morre, o escritor de Hebreus, eu acho que a epístola de Hebreus foi escrita por Paulo. Eu acho que foi Paulo quem escreveu a epístola de Hebreus. Ela cita que na morte de Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo, e não de baixo para cima. De baixo para cima tem esforço, tem aqui qualquer atitude do homem. De cima para baixo é Deus fazendo tudo para o homem. Então, quando você percebe que Jesus morre, ressuscita, abre acesso agora direto, canal direto, para você se relacionar com o seu Pai. E esse relacionamento começa a se desenvolver, começa a crescer. E mesmo quando você erra, o seu Pai não rompe, o Pai não interrompe esse relacionamento, você desfruta de uma vida cristã saudável. Mesmo com os problemas. Todas as vezes que você e eu falhamos, a partir de hoje pense assim: meu Pai Celestial compreende a minha falha. Seu marido pode não compreender, sua família pode não compreender, seu chefe pode não compreender, seu pastor pode não compreender, seu facilitador de célula pode não compreender, mas o seu Pai Celestial compreende. E isto basta. Eu quero fazer aqui um caminho para você entender sobre descansar no amor do Pai, usando uma história. Jesus contou muitas histórias, chamando essas histórias de parábolas. Essas parábolas Jesus contava justamente para que nem todos pudessem compreender, mas para um grupo que ele queria que aprendesse, esse Jesus então se concentrava. E ele contou num capítulo, interessante, né? A gente lê a Bíblia por capítulos, quando na verdade não existe capítulos na Bíblia. Lucas, quando escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve do começo ao fim, mas foi dividido em capítulos para nós. Então, muitas vezes você precisa, e eu também, contextualizar, ler a história, conhecer a história, para entender. Porque você pode pegar um texto fora de contexto, e desse texto você formar um pretexto. E é muito perigoso isso. Jesus conta uma história de uma mulher que perdeu uma moeda, um pastor que perdeu uma ovelha, e de um pai que perdeu 2 filhos. Não, pastor, só está errado, ele perdeu um filho. Não, ele perdeu 2.
porque o que ficou ele também havia se perdido. E você conhece a história. A Bíblia diz que o mais novo pediu a herança. Outro dia eu estava ouvindo essas histórias, essas narrativas, e eu falei, quantas verdades a gente precisa aprender. Todo judeu, quando vai repartir a herança, para o filho mais velho, ele dá uma parte maior. E para os demais, o restante. Então, partindo disso, quem ficou com a maior parte na herança daquele pai da história que Jesus contou? O filho mais velho. No entanto, o filho mais novo fez o que com a sua parte? Vamos ver. O que ele fez? Ele desperdiçou. O que ele fez? A Bíblia diz que ele andou com meretrizes, diz que ele gastou na farra, uma porção de coisas. Mas tem algo que ele diz nessa história do filho mais novo, que diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm o que comer, e eu aqui passando necessidade. Vou voltar para a minha casa. Vou pedir para o meu pai que ele me trate como um dos trabalhadores dele. Deixa eu perguntar para você aqui, você é inteligente. Qual foi a motivação do filho mais novo voltar para casa? Pense. Qual foi a motivação daquele filho voltar para casa? Vou dar aqui algumas eliminatórias para ver se você me acompanha. Que você fica... Aquele filho voltou para casa porque ele amava o seu pai. Quantos acham que ele amava profundamente o pai? É óbvio que não. Então, eliminatória número 1, 0. Número 2, ele realmente estava arrependido. Também não? Que coisa! Vocês são inteligentes demais. Então, o que restou para você e eu deduzirmos que aquele filho voltou para casa? Fome. Estou passando fome. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm o que comer? Na hora do almoço, tem sempre uma comidinha pronta para eles. Chega na janta, putz, aquele cara tem o que comer. Eu imagino, se o pai mandou matar um novilho cevado, o pai deveria ter boi. Então tinha carne. Se tinha carne, tinha bife. Se tinha bife, tinha comida boa. Mas foi isso que levou aquele filho a querer voltar para casa? Não. Foi fome. Fica muito claro que a motivação dele era o estômago.
não foi o arrependimento, não foi o amor que ele tinha pelo seu pai. Segunda verdade para você e eu sairmos daqui nessa manhã. Coloca aí, Mateus, número 2. Olha só que frase poderosíssima. Vale a pena você escrever e dizer, citá-la em voz alta. O Pai nos ama. Agora, levante esse dedinho assim, ó. E faz assim, ó. O Pai nos ama. Não é ama o Valmir. Não é ama a Camila. O Pai nos ama. Olha só o que diz 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus. Não consiste o amor nisto, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quer saber por que o Pai ama você e por que você pode descansar no amor do Pai? Porque não é o seu amor que fez a diferença. O Pai amou você porque entregou o seu Filho, e o texto diz que ele entregou para propiciação, ou seja, ele foi aquilo que precisava acontecer para que alguém morresse por todos. Então foi escolhido o Filho, foi Jesus. Propiciação. Quando o Pai fala para Moisés criar o tabernáculo, ele tinha 3 fases, 3 lugares. O átrio, que é o lugar geral, céu aberto. O lugar santo, onde tinha uma mesa, propiciatório, para que trouxessem um animal sem defeito e lá vertesse sangue, matasse, e fosse para o lugar santíssimo, aonde só uma pessoa ia e dizia: Senhor, perdoa todos os nossos pecados. O texto de João diz que Deus nos amou, porque Ele, Jesus, foi o nosso propiciatório. Ele morreu por nós. Por isso você pode confiar no amor do seu Pai por você. Porque não é o seu amor é falho, o meu amor é falho, é limitado, mas o amor dele é infinito e é ilimitado porque ele deu Jesus. Diga comigo, tudo é sobre o amor de Jesus. É o terceiro ponto, Mateus. Tudo sobre o coração da graça, perdão e amor do nosso Pai. E eu quero então te levar a entender e provar desse amor e descansar no amor do Pai. Você já pode ficar de pé? E os irmãos da música podem subir aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. E eu vou fazer um desafio para você nessa manhã. Encontrou aí na sua Bíblia, Romanos 8? Leia comigo o verso de número 15.
Diga, pois, vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.